Ela pediu um Uber e entrou no carro de um milionário por engano. Agora ele está tentando convencê-la a ser a motorista dele para sempre. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. São Paulo acordava mais uma vez sob o peso do trânsito caótico e Letícia Pereira corria como se sua vida dependesse disso, porque de certa forma dependia mesmo. Aos 22 anos, ela estava no último semestre de administração e carregava nos ombros não apenas a mochila pesada de livros, mas também o peso das expectativas de uma família inteira que havia investido suas últimas economias na educação dela. Naquela manhã específica, tudo que podia dar errado havia dado errado. O despertador não tocou, o chuveiro não esquentou, o café acabou e, para completar o desastre, o ônibus que ela sempre pegava havia quebrado bem na frente da sua casa. Agora, com os cabelos castanhos ainda úmidos e bagunçados, o uniforme da faculdade amarrotado e papéis da sua apresentação final voando pelo vento, ela corria desesperadamente pelas ruas, tentando chegar até a universidade. Não, hoje não. Por favor, universo, me dá uma chance, murmurou para si mesma, ofegante, enquanto parava na esquina e puxava o celular com as mãos tremendo. A tela do aplicativo de Uber mostrava a mensagem mais cruel que ela poderia ver naquele momento. Procurando o motorista, seus olhos se encheram de lágrimas de desespero. Se ela perdesse essa apresentação, perderia também a chance de se formar. E se não se formasse, como explicaria para seus pais que todo o sacrifício deles havia sido em vão? Foi então que um Mercedes-Benz preto e reluzente parou ao lado dela. Letícia olhou rapidamente para o celular. Seu motorista chegou, Honda Civic prata, e franziu a testa. Não parecia ser o carro certo, mas a pressa falava mais alto que a lógica naquele momento. Oi, desculpa o atraso, mas preciso chegar na USP em 15 minutos, por favor, disse ela, entrando no carro sem cerimônia. Do banco do motorista, Eduardo Costa virou-se completamente confuso. Aos 29 anos, ele estava acostumado com muitas coisas estranhas acontecendo em sua vida. Afinal, ser herdeiro de um dos maiores conglomerados empresariais do país trazia suas peculiaridades. Mas ter uma garota desesperada entrando em seu carro não estava na lista das situações cotidianas. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados, como sempre, e o terno italiano impecável não tinha nenhuma única ruga. Eduardo era o tipo de homem que sempre teve tudo planejado, controlado, previsível, e agora uma completa estranha havia invadido sua rotina matinal. Desculpe, mas eu acho que houve um engano, tentou ele explicar, mas foi imediatamente interrompido. Eu sei que o trânsito está horrível, mas eu realmente preciso chegar lá. É minha apresentação final da faculdade, e se eu me atrasar? Letícia continuava mexendo desesperadamente nos papéis, organizando e reorganizando as folhas que continham meses de trabalho. Moça, eu não sou... Eduardo tentou novamente, mas ela continuou falando. Por favor, eu pago extra. Eu sei que é longe, mas essa apresentação vai decidir se eu me formo ou não. As palavras saíam atropeladas, e Eduardo podia ver pelo retrovisor que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Algo estranho aconteceu no peito de Eduardo naquele momento. Durante toda a sua vida, ele havia sido rodeado por pessoas que queriam algo dele: dinheiro, conexões, favores. Mas ali estava uma garota que nem sequer sabia quem ele era, implorando apenas por uma carona para não perder o sonho da sua vida. A vulnerabilidade genuína dela o tocou de uma forma que ele não esperava. Eduardo suspirou, olhou para o relógio dourado em seu pulso e tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Tudo bem, vamos à USP. O Mercedes deslizava suavemente pelas ruas de São Paulo, um contraste gritante com a agitação que tomava conta de Letícia no banco traseiro. Ela finalmente havia parado de mexer nos papéis e começado a prestar atenção no ambiente ao seu redor. O interior do carro era luxuoso demais para um Uber comum, couro genuíno, painel digital sofisticado, até mesmo um pequeno frigobar. Nossa, que carro é esse? Perguntou ela, finalmente olhando para o motorista pelo retrovisor. Você deve estar indo muito bem como motorista de aplicativo. Eduardo quase riu da inocência dela. Pode-se dizer que sim. Sério mesmo. Nunca entrei num carro tão bonito quanto esse. Deve ter custado uma fortuna. Letícia estava genuinamente impressionada, tocando delicadamente no estofado de couro. Algumas pessoas têm sorte na vida, respondeu Eduardo diplomaticamente, navegando pelo trânsito com uma habilidade que revelava que ele não estava acostumado a dirigir em meio ao caos da cidade. Letícia notou a dificuldade dele com o trânsito e franziu a testa. Você está bem? Parece meio perdido. Estou apenas...
Me adaptando ao percurso, mentiu Eduardo, que na verdade nunca havia dirigido sozinho pelas ruas de São Paulo. Sempre teve motoristas particulares para isso. Ah, entendi. Você deve ser novo no aplicativo, né? Eu imagino que seja difícil no começo com GPS e tudo mais. Letícia se inclinou para a frente tentando ajudar. Olha, se você quiser, eu conheço bem essa região. Posso te dar umas dicas. Eduardo estava fascinado com a naturalidade dela. Você seria gentil o suficiente para fazer isso? Claro, a gente se ajuda, né? Letícia sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no carro. Aliás, eu nem me apresentei direito. Sou Letícia Pereira. Eduardo, respondeu ele, omitindo propositalmente o sobrenome Costa, que estampava as capas de revistas de negócios mensalmente. Prazer, Eduardo, e obrigada mesmo por me levar. Eu estava desesperada. Enquanto seguiam em direção à universidade, Letícia começou a contar sobre sua apresentação. Era um projeto sobre sustentabilidade empresarial que ela havia desenvolvido ao longo de todo o semestre. Falava com paixão sobre como as empresas poderiam implementar práticas mais conscientes sem comprometer a lucratividade. Eduardo se viu genuinamente interessado. Era refrescante ouvir alguém falar sobre negócios com tanta paixão e idealismo, sem a conotação de ganância que ele estava acostumado no seu mundo corporativo. E você acredita mesmo que os empresários vão implementar essas mudanças? Perguntou ele, curioso para ouvir a perspectiva dela. Eu acredito que eles vão precisar implementar, respondeu Letícia com convicção. As próximas gerações não vão aceitar empresas que não se preocupam com o meio ambiente. É uma questão de sobrevivência do próprio negócio. Eduardo sorriu. Se ela soubesse que ele controlava decisões que afetavam milhares de funcionários e o meio ambiente diariamente. Interessante perspectiva. Você acha que eu estou sendo muito idealista? Perguntou Letícia, de repente insegura. Não, respondeu Eduardo, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Acho que o mundo precisa de mais pessoas como você. O cumprimento a fez corar, e ela percebeu que não havia realmente olhado para ele ainda. Pelo retrovisor, viu olhos azuis inteligentes e um sorriso gentil. Havia algo diferente nele, uma elegância natural que não conseguia definir. Eduardo, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Claro, você sempre foi motorista? É que, não sei, você parece meio diferente. Eduardo sentiu o peito apertar. Como explicar que havia crescido em mansões, estudado em escolas privadas na Suíça e que sua maior preocupação até aquele momento era decidir qual dos seus carros usar para ir ao escritório? Digamos que eu estou explorando novas oportunidades profissionais. Letícia riu. Nossa, que resposta diplomática. Você parece até empresário falando assim. Se ela soubesse... E você? Mudou Eduardo de assunto rapidamente. Sempre quis trabalhar com administração? Na verdade, eu meio que caí de paraquedas no curso, admitiu Letícia. Meus pais acharam que seria uma área com boas oportunidades de emprego, mas conforme fui estudando, me apaixonei pela ideia de poder fazer a diferença dentro das empresas. Fazer a diferença como? Humanizar os negócios, sabe? Mostrar que é possível ter sucesso financeiro e ainda assim tratar bem os funcionários, cuidar do meio ambiente, contribuir para a sociedade. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Eu sei que parece utópico, mas eu realmente acredito que é possível. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Em seu mundo, os negócios eram números, estratégias, aquisições, lucros. Mas ouvindo Letícia falar, ele começou a ver uma perspectiva completamente diferente. Você sabe, disse ele cuidadosamente, que muitos empresários pensam apenas em lucro? Eu sei, respondeu Letícia. Mas eu acredito que isso acontece porque eles não foram apresentados a alternativas viáveis. É isso que eu quero fazer, mostrar que existe outro caminho. O trânsito começou a fluir melhor, e Eduardo percebeu que se aproximavam da universidade. Uma parte dele não queria que a viagem terminasse. Há quanto tempo não tinha uma conversa tão genuína com alguém? Letícia, disse ele impulsivamente, e se eu te dissesse que conheço alguns empresários que poderiam se interessar pelas suas ideias? Ela arregalou os olhos. Sério? Você conhece empresários? Eduardo percebeu que havia se metido em uma enrascada. Eu, através do meu trabalho, acabo conhecendo algumas pessoas. Nossa, Eduardo, isso seria incrível. Quer dizer, eu nem sei se vou passar na apresentação hoje, mas se passar e me formar... Ela parou de falar, de repente tímida. Desculpa, acho que estou sonhando alto demais. Nunca se desculpe por ter sonhos grandes, disse Eduardo,
olhando-a pelos olhos pelo retrovisor. O mundo precisa de pessoas que sonham grande. Naquele momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento mútuo, uma conexão que nenhum dos dois conseguia explicar completamente. Eduardo parou o Mercedes em frente à entrada da USP exatamente 14 minutos após terem saído do ponto onde Letícia havia entrado no carro. Ela olhou o relógio e suspirou aliviada. Eduardo, você é um anjo. Consegui chegar com 1 minuto de sobra. Ela começou a juntar seus papéis rapidamente. Quanto eu te devo? Não precisa pagar nada, disse Eduardo, virando-se completamente para olhá-la pela primeira vez durante toda a viagem. Letícia parou o que estava fazendo e realmente olhou para ele. Eduardo era ainda mais bonito do que havia imaginado. Havia uma sofisticação natural nele, desde a forma como se posicionava até a maneira como falava. E aqueles olhos azuis tinham uma profundidade que a fazia sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Como assim não precisa pagar? É o seu trabalho. Considere como um investimento no seu futuro, disse Eduardo com um sorriso que a fez sentir borboletas no estômago. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Você tem que ganhar seu dinheiro. Letícia, ele interrompeu gentilmente. Confie em mim. Hoje você não precisa pagar. Ela hesitou, mas o relógio estava correndo. Tudo bem, mas eu vou te compensar de alguma forma, prometo. Pegou um papel e rabiscou rapidamente seu número de telefone. Me liga depois, ok? Eu realmente quero te pagar e talvez a gente possa conversar mais sobre aqueles empresários que você conhece. Eduardo pegou o papel e quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram uma espécie de choque elétrico. Vai arrasando na apresentação, disse ele suavemente. Obrigada, sussurrou Letícia, ainda sentindo o formigamento do toque. Saiu do carro e acenou antes de correr em direção ao prédio da universidade. Eduardo ficou parado por alguns minutos, observando-a desaparecer entre os estudantes. Olhou para o papel com o número dela e sorriu de uma forma que não sorria há anos. 3 horas depois, Letícia saía da sala de apresentações com o coração ainda acelerado, mas dessa vez por um motivo completamente diferente. Havia sido a melhor apresentação da sua vida acadêmica. Os professores fizeram perguntas desafiadoras, mas ela conseguiu responder todas com confiança e paixão. Alguns colegas até mesmo bateram palmas quando ela terminou. Caminhando pelo campus, ela não conseguia parar de pensar em Eduardo. Havia algo nele que a intrigava profundamente. A elegância natural, a forma respeitosa como a tratou e principalmente aquela conversa sobre negócios que havia sido mais estimulante do que muitas das aulas que assistiu. Decidiu ligar para ele imediatamente. Eduardo, sou eu, Letícia. Letícia, como foi a apresentação? A voz dele do outro lado da linha soava genuinamente interessada. Foi perfeita, melhor do que eu esperava. E eu tenho certeza de que foi porque você me trouxe aqui relaxada e confiante. Obrigada mesmo. Fico muito feliz em saber disso, respondeu Eduardo. E ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Eduardo, eu estava pensando, você toparia tomar um café comigo? Eu queria te pagar a corrida adequadamente e, bem, gostei de conversar com você. Do outro lado da linha, Eduardo hesitou. Ele sabia que estava se metendo em uma situação complicada. Como explicar para ela quem ele realmente era? E se ela o rejeitasse quando descobrisse? Ao mesmo tempo, não conseguia negar que também havia gostado muito de conversar com ela. Eu adoraria, respondeu finalmente. Ótimo, conhece a cafeteria do Shopping Eldorado? Podemos nos encontrar lá em 1 hora? Eduardo conhecia o shopping, mas nunca havia entrado na cafeteria. Na verdade, quando ia ao Eldorado, era sempre escoltado até lojas específicas ou restaurantes de alto padrão. Mas, por Letícia, estava disposto a sair da sua zona de conforto. Perfeito, te vejo lá. 1 hora depois, Eduardo estava parado em frente à cafeteria, claramente desconfortável. Havia trocado o terno por uma camisa social mais casual e calças jeans. A roupa mais comum que conseguiu encontrar no seu guarda-roupa, mas ainda assim se destacava entre as outras pessoas. Letícia chegou alguns minutos depois e Eduardo ficou surpreso ao vê-la. Ela havia trocado o uniforme amarrotado por um vestido simples, mas bonito. Havia arrumado os cabelos e colocado um pouco de maquiagem. Estava radiante. Eduardo! Ela acenou e correu até ele. Nossa, você está diferente sem o... Espera, cadê o seu carro?
Ah, eu deixei estacionado longe. Prefiro caminhar, mentiu Eduardo. Eles entraram na cafeteria e escolheram uma mesa no canto. Eduardo observou o ambiente. Era acolhedor, simples, cheio de estudantes e trabalhadores em pausa para o almoço, completamente diferente dos lugares sofisticados que frequentava. Então, disse Letícia, mexendo o açúcar no café, me conta mais sobre você. Como você começou a trabalhar como motorista? Eduardo quase se engasgou com o café. É uma longa história. Eu tenho tempo, disse ela com um sorriso encorajador. Na verdade, Letícia, eu preciso te contar uma coisa. Eduardo respirou fundo, decidindo que não podia mais mentir para ela. Claro, pode falar. Eu não sou motorista de Uber. Letícia piscou várias vezes, confusa. Como assim não é motorista? Esta manhã, eu estava parado no semáforo quando você entrou no meu carro. Tentei te explicar que havia um engano, mas você estava tão desesperada que eu não tive coragem de te parar no meio da rua. Espera. Letícia levantou a mão, processando a informação. Você está me dizendo que entrei no carro errado e você me levou mesmo assim? Sim. E você não é motorista de Uber? Não. Então o que você é? Eduardo hesitou novamente. Eu trabalho com negócios. Que tipo de negócios? Administração empresarial. Letícia estreitou os olhos. Eduardo, por que eu tenho a impressão de que você não está me contando tudo? Antes que Eduardo pudesse responder, o celular de Letícia tocou. Era sua melhor amiga, Carla. Leti, você não vai acreditar. Acabei de ver nas redes sociais que o Eduardo Costa, aquele empresário milionário super bonito, estava andando pelo shopping Eldorado hoje. As meninas estão pirando. Letícia olhou para Eduardo, que havia empalidecido completamente. Carla, eu te ligo depois, disse ela, desligando o telefone sem tirar os olhos dele. Eduardo Costa, disse ela lentamente. Ele assentiu resignado. O Eduardo Costa, herdeiro do Grupo Costa, aquele que sai na revista Forbes. Sim. Letícia ficou em silêncio por um longo momento, processando todas as informações. Então, para completa surpresa de Eduardo, ela começou a rir. Não acredito que entrei no carro do homem mais rico de São Paulo, pedindo para ele acelerar porque eu ia me atrasar. Eduardo ficou confuso. Você não está brava? Brava? Eduardo, eu estou impressionada. Você poderia ter me deixado na rua, chamado a segurança, qualquer coisa. Mas você me levou até a universidade e ainda se recusou a aceitar pagamento. Ela balançou a cabeça, ainda sorrindo. Embora agora eu entenda por que você não precisava do dinheiro da corrida. Letícia, eu posso explicar por que não te contei antes. Não precisa explicar, interrompeu ela. Eu entendo. Deve ser complicado nunca saber se as pessoas gostam de você pelo que você é ou pelo que você tem. A compreensão dela o surpreendeu. Exatamente. Mas agora eu tenho uma pergunta, disse Letícia de repente séria. Qual? Você me trouxe aqui porque sente pena de mim? Tipo, a garotinha pobre que entrou no seu carro? Não! A resposta de Eduardo foi imediata e veemente. Letícia, nossa conversa no carro foi a mais genuína que tive em anos. Você me fez lembrar por que comecei a trabalhar com negócios em primeiro lugar. E quando você falou sobre humanizar as empresas, isso me tocou de uma forma que eu não esperava. Letícia estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, mas só encontrou sinceridade. Ok, disse ela finalmente. Mas agora que eu sei quem você é, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Por quê? Porque agora eu sei que você realmente conhece empresários que poderiam se interessar pelas minhas ideias, disse ela com um sorriso maroto. E eu pretendo te convencer a me apresentar para eles. Nos dias que se seguiram ao encontro na cafeteria, Eduardo se viu em uma situação completamente nova. Pela primeira vez na vida, alguém o conhecia pelo que ele era de verdade, não apenas pelo sobrenome ou conta bancária, e ainda assim, escolhia passar tempo com ele. Letícia havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos. Eles trocavam mensagens durante todo o dia, e ela tinha uma forma única de ver o mundo que constantemente o surpreendia. Quando ele reclamava do trânsito, ela respondia com fotos das flores que via nos canteiros centrais. Quando ele comentava sobre uma reunião difícil, ela enviava memes que o faziam rir até doer a barriga. Mas Eduardo também estava enfrentando um dilema crescente. Quanto mais tempo passava com Letícia, mais percebia o abismo entre seus mundos. Enquanto ele se preocupava com aquisições de empresas e investimentos internacionais, ela dividia o tempo entre estudos e um trabalho de meio período numa loja de roupas para ajudar a pagar a faculdade. Numa quinta-feira, ele decidiu convidá-la para jantar. Eduardo, eu adoraria, mas... Letícia hesitou do outro lado da linha. Onde você estava pensando em ir? Há um restaurante francês nos Jardins que é muito bom. Eduardo... Ela o interrompeu suavemente.
Você se esqueceu de que eu sou uma estudante universitária que trabalha meio período em uma loja? Eu não tenho roupas adequadas para esse tipo de lugar. Eduardo sentiu o estômago afundar. Como havia sido tão insensível? Letícia, desculpa, eu não pensei. Não precisa se desculpar, disse ela rapidamente. Que tal a gente fazer algo mais... nosso estilo? Nosso estilo? Sim. Que tal você vir aqui em casa? Eu cozinho algo gostoso, a gente assiste um filme. O que acha? Eduardo ficou em silêncio. Ele nunca havia jantado na casa de alguém que não fosse da alta sociedade. Na verdade, raramente jantava em casas, sempre em restaurantes sofisticados ou eventos corporativos. Eduardo, você ainda está aí? Sim, desculpa, eu adoraria ir à sua casa. Ótimo, mas aviso desde já que é um apartamento pequeno que eu divido com 2 amigas. Nada luxuoso. Não me importo nem um pouco. No sábado à noite, Eduardo estacionou seu Porsche 3 quarteirões longe do prédio de Letícia. Havia aprendido a lição sobre chamar atenção desnecessária. Caminhou pelas ruas da Vila Madalena, observando um mundo que existia paralelo ao seu, mas que ele nunca havia realmente visto. Jovens sentados nos bares da calçada, músicos tocando nas esquinas, famílias inteiras caminhando juntas sem pressa. Havia uma energia diferente ali, mais descontraída, mais humana. O prédio de Letícia era simples, com 5 andares e sem porteiro. Eduardo subiu as escadas até o 3º andar, nervoso de uma forma que não sentia desde a adolescência. Quando Letícia abriu a porta, Eduardo teve que se segurar para não demonstrar sua surpresa. O apartamento era minúsculo, sala, cozinha e 2 quartos. Tudo integrado, mas estava impecavelmente limpo e decorado com muito carinho. Havia plantas nas janelas, fotos coladas na geladeira, almofadas coloridas no sofá pequeno. Bem-vindo ao meu palácio, disse Letícia com humor, fazendo uma reverência exagerada. Está lindo, disse Eduardo, e percebia que falava sério. Havia mais personalidade naquele apartamento pequeno do que na sua mansão de 500 metros quadrados. As meninas saíram para nos dar privacidade, explicou Letícia, mas elas estavam morrendo de curiosidade para te conhecer. Principalmente depois que eu contei que você é... bem, você. E o que você disse sobre mim? Que você é a pessoa mais gentil e interessante que conheci ultimamente, respondeu ela simplesmente, fazendo Eduardo sentir o peito aquecer. O jantar foi uma revelação para Eduardo. Letícia havia preparado um risoto de camarão que rivaliza com qualquer prato que ele já havia comido nos melhores restaurantes. Eles conversaram sobre tudo, desde filmes à filosofia, de viagens a sonhos de infância. Posso te fazer uma pergunta? Disse Letícia enquanto serviam sobremesa, um pudim que ela mesma havia feito. Claro, você é feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? É que você tem tudo, né? Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas às vezes quando você fala sobre seu trabalho você parece, não sei, meio vazio. Eduardo ficou quieto por um longo momento. Ninguém nunca havia feito essa pergunta para ele. Sabe, Letícia, até conhecer você, eu achava que estava feliz. Tinha uma rotina, objetivos claros, tudo sob controle. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas ultimamente eu tenho percebido que talvez eu estivesse apenas funcionando. E agora? Agora eu sinto como se estivesse acordando de um longo sono. Letícia sorriu e esticou a mão para tocar a dele sobre a mesa. Eu fico feliz em fazer parte desse despertar. O toque dela enviou ondas de calor pelo braço de Eduardo. Ele virou a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Letícia, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu estou me apaixonando por você. Ela sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei que somos de mundos diferentes, que isso pode ser complicado. Também estou me apaixonando por você, interrompeu ela suavemente. Eduardo sentiu como se o ar tivesse saído dos seus pulmões. Sério? Desde aquela manhã no carro, havia algo em você, na forma como você me tratou, como conversou comigo. E depois, quando descobri quem você era e vi que continuava sendo a mesma pessoa gentil e interessante, ela apertou a mão dele. Eu sabia que estava perdida. Eduardo se levantou e contornou a mesa pequena. Letícia também se levantou, e eles ficaram de frente um para o outro no meio da salinha minúscula. Posso te beijar? Perguntou ele suavemente. Estava esperando você perguntar isso há dias, respondeu ela com um sorriso. O beijo foi gentil no início, quase hesitante. Mas quando se aprofundou, ambos sentiram que algo fundamental havia mudado entre eles. Ali, naquele apartamento pequeno, entre o sofá emprestado e a mesa de plástico, Eduardo descobriu o que havia procurado a vida inteira sem saber. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Eduardo.
Ele e Letícia passavam todo o tempo livre juntos, descobrindo os mundos um do outro. Eduardo a levou para conhecer lugares que ela só havia visto em filmes, restaurantes estrelados, peças de teatro, vernissagens de arte. Em contrapartida, Letícia o apresentou a experiências que ele nunca havia imaginado, feiras de rua, shows em botecos, piqueniques no parque. Mas quanto mais próximos ficavam, mais Eduardo percebia que estava vivendo uma vida dupla. No escritório, ele continuava sendo o empresário implacável que todos esperavam. Em casa sozinho, ele questionava cada decisão que tomava, pensando no que Letícia diria sobre ela. A situação chegou ao ponto de ebulição numa terça-feira, durante uma reunião do Conselho Administrativo do Grupo Costa. Eduardo, disse Ricardo Mendonça, 55, sócio e amigo de família há décadas, precisamos falar sobre a aquisição da Terra Nova. Eduardo ergueu os olhos dos papéis. A Terra Nova era uma empresa de cosméticos sustentáveis que estava passando por dificuldades financeiras. A proposta era comprá-la por uma fração do valor de mercado, demitir 60% dos funcionários e migrar a produção para fábricas mais baratas. O que tem a Terra Nova? Os advogados finalizaram os contratos. Podemos fechar a compra na sexta-feira. É um negócio excelente. Vamos triplicar o investimento em 2 anos. Eduardo folheou os documentos, mas as palavras de Letícia ecoavam em sua mente. Humanizar os negócios. Mostrar que é possível ter sucesso financeiro e ainda assim tratar bem os funcionários. Ricardo, quantas pessoas vão perder o emprego com essa aquisição? Ricardo pareceu surpreso com a pergunta. Cerca de 300 funcionários. Mas, Eduardo, é assim que os negócios funcionam. Não podemos ser sentimentais. E se não demitíssemos ninguém? Como assim? Marina Santos, 42, diretora financeira, se inclinou para a frente. Eduardo, os números não fecham se mantivermos toda a equipe. E se encontrássemos uma forma de fazer os números fecharem? E se investíssemos em melhorar a eficiência ao invés de cortar pessoas? Ricardo e Marina trocaram olhares preocupados. Eduardo, disse Ricardo cuidadosamente, você está bem? Esses questionamentos não são típicos seus. Eduardo percebeu que estava revelando demais. Estou apenas explorando todas as opções. As opções já foram exploradas, insistiu Marina. Esta é a única forma viável de fazer a aquisição funcionar. Eduardo fechou a pasta com mais força do que pretendia. Vou revisar os números pessoalmente antes de tomar qualquer decisão. Após a reunião, Eduardo foi para seu escritório e ligou para Letícia. Oi, amor, como foi seu dia? A voz alegre dela imediatamente o acalmou. Complicado. Leti, posso te fazer uma pergunta sobre negócios? Claro, sempre posso tentar ajudar. Se você fosse comprar uma empresa que está com problemas financeiros, qual seria a sua primeira preocupação? Letícia pensou por um momento. Entender por que ela está com problemas. Se é má gestão, falta de inovação, problemas no mercado, porque dependendo da causa você pode resolver sem precisar destruir o que já existe de bom na empresa. E se a única forma de tornar a compra lucrativa fosse demitir a maioria dos funcionários? Então eu questionaria se essa compra realmente vale a pena, respondeu ela imediatamente. Eduardo, uma empresa é feita de pessoas. Se você destrói o time, você destrói a alma da empresa. E uma empresa sem alma pode até dar lucro no curto prazo, mas não é sustentável. Eduardo sorriu. Era exatamente o que seu coração havia dito durante a reunião. Você é incrível, sabia disso? Por quê? Falei alguma coisa especialmente inteligente? Você sempre fala coisas especialmente inteligentes. É uma das muitas razões pelas quais eu te amo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você acabou de dizer que me ama. Eduardo percebeu o que havia acabado de falar. Sim, eu te amo, Letícia. Eu também te amo, sussurrou ela. Muito. Mas, naquela noite, Eduardo trabalhou até tarde revisando todos os documentos da Terra Nova. Na manhã seguinte, convocou uma nova reunião. Mudança de planos, anunciou ele assim que todos se sentaram. Vamos fazer uma proposta diferente para a Terra Nova. Eduardo, começou Ricardo, vamos oferecê-los um investimento parcial ao invés de uma aquisição total. Mantemos os funcionários, investimos em modernização da fábrica e marketing e ficamos com 40% da empresa. Marina abriu e fechou a boca várias vezes. Isso vai nos dar muito menos retorno financeiro, mas vai nos dar algo que dinheiro não compra, uma reputação de empresa que se preocupa com pessoas e com o futuro. Eduardo, disse Ricardo firmemente, não sei o que aconteceu com você ultimamente, mas você está tomando decisões muito pouco características. Os acionistas não vão gostar. Os acionistas vão ter que confiar no meu julgamento. E se não confiarem, podem vender suas ações.
A sala ficou em silêncio. Eduardo nunca havia falado assim antes. Vou implementar essa mudança. Se alguém tiver objeções, pode apresentá-las por escrito para minha análise. Após todos saírem, Eduardo sentiu uma mistura de medo e excitação. Pela primeira vez, havia tomado uma decisão empresarial baseada no que acreditava ser certo, não apenas no que era mais lucrativo. Letícia estava guardando roupas na loja onde trabalhava quando seu celular tocou. Era uma ligação de número desconhecido. Alô? Letícia Pereira? Sim, quem fala? Aqui é Fernanda Machado do jornal Economia em Negócios. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Eduardo Costa. O sangue de Letícia gelou. Como vocês conseguiram meu número? Isso não é importante. O que importa é que temos fotos suas e dele juntos e gostaríamos de saber há quanto tempo vocês estão namorando. Eu não tenho comentários. Letícia, seria melhor para você se colaborasse. A matéria vai sair de qualquer forma. Pelo menos assim você pode dar sua versão dos fatos. Letícia desligou o telefone com as mãos tremendo. Imediatamente ligou para Eduardo. Eduardo, acho que temos um problema. O que aconteceu? Ela contou sobre a ligação da jornalista. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, você está aí? Estou. Leti, você está no trabalho? Sim, fica aí. Vou mandar meu motorista te buscar. Eduardo, eu ainda tenho 3 horas de trabalho. Por favor, confie em mim. Preciso te tirar daí antes que os paparazzi descubram onde você trabalha. 1 hora depois, Letícia estava no escritório de Eduardo, no 45º andar de um prédio comercial em Faria Lima. Era a primeira vez que ela visitava o local de trabalho dele e ficou impressionada com a magnitude de tudo, desde a recepção luxuosa até a vista panorâmica da cidade. Meu Deus, Eduardo, disse ela, olhando pela janela. Daqui de cima, São Paulo parece quase tranquila. Letícia, precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora. O tom sério dele a fez virar. Como assim? Quando nossa foto sair na mídia, sua vida vai mudar completamente. Você vai ser perseguida por jornalistas, paparazzi, pessoas querendo informações sobre mim, sobre nós. Letícia sentou-se lentamente numa das poltronas de couro. Eu não havia pensado nisso. Eu posso contratar uma equipe de segurança para você, orientar sobre como lidar com a imprensa. Eduardo, ela o interrompeu. Você está falando como se eu fosse virar uma espécie de prisioneira. Não é bem assim, mas sua privacidade vai deixar de existir, pelo menos por um tempo. Letícia ficou quieta, processando as informações. Eduardo se ajoelhou ao lado da poltrona dela. Leti, eu sei que isso não é justo com você. Eu deveria ter pensado nisso antes. Antes do quê? Antes de se apaixonar por mim? Ela tocou o rosto dele gentilmente. Eduardo, eu sabia que namorar você teria complicações. Só não imaginava que seriam tão públicas. Se você quiser terminar tudo, eu entendo. Não seja idiota, disse ela com um meio sorriso. Você acha que eu vou desistir de você só porque vamos aparecer em alguns jornais? Eduardo sentiu um alívio imenso. Então você fica? Eu fico, mas com algumas condições. Quais? Primeira, nada de segurança pessoal. Eu não vou virar uma boneca numa redoma de vidro. Segunda, eu continuo trabalhando e estudando normalmente. Terceira, você me ensina a lidar com a imprensa ao invés de tentar me esconder dela. Eduardo sorriu. Era típico de Letícia enfrentar os problemas de frente ao invés de fugir deles. Combinado. Mas eu também tenho uma condição. Qual? Venha trabalhar comigo. Letícia arregalou os olhos. Como assim? Estou implementando mudanças na empresa, tentando aplicar algumas das ideias sobre humanização dos negócios que você me ensinou. Preciso de alguém com sua visão para me ajudar. Eduardo, eu nem me formei ainda. Você tem algo que eu nunca vi em nenhum MBA, uma verdadeira compreensão do impacto humano dos negócios. E além disso, ele segurou as mãos dela. Eu trabalho melhor quando você está por perto. Letícia hesitou. Era uma oportunidade incrível, mas também significava que suas vidas ficariam ainda mais entrelaçadas. Posso pensar sobre isso? Claro, mas enquanto você pensa... Eduardo foi até a mesa e pegou um envelope. Isso chegou hoje. Letícia abriu o envelope e encontrou uma carta oficial da universidade. Sua nota na apresentação final havia sido a mais alta da turma. Ela havia se formado com louvor. Eduardo, eu passei, eu me formei. Ela pulou nos braços dele e ele a girou no ar. Parabéns, doutora em administração. Ainda não sou doutora, riu ela. Mas obrigada. Quando ele a colocou no chão, seus rostos ficaram muito próximos. O beijo que se seguiu foi cheio de promessas e sonhos compartilhados. Agora, disse Eduardo quando se separaram, sobre a proposta de trabalho. Aceito, disse Letícia impulsivamente, mas com uma condição minha também. Qual? Eu quero começar de baixo.
Nada de cargos especiais só porque estou namorando o chefe. Se eu vou trabalhar aqui, quero merecer minha posição. Eduardo riu. Típico de você tornar as coisas mais difíceis para si mesma. Não é tornar difícil, é tornar honesto. No dia seguinte, a foto dele saindo do prédio da empresa estava na capa de 3 revistas de fofoca. A manchete era: "O príncipe dos negócios encontrou sua Cinderela." Letícia olhou para a foto no celular e fez uma careta. Cinderela? Sério? Poderia ser pior, disse Eduardo, abraçando-a por trás enquanto ela preparava café na cozinha do apartamento dele. Poderia ser interesseira conquista milionário. Não me dê ideias, resmungou ela. Olha só isso. Fontes próximas ao casal revelam que o romance começou quando ela entrou no carro dele por engano. Como eles descobriram isso? Provavelmente alguém do shopping nos viu no dia da cafeteria, ou alguém da universidade te viu saindo do meu carro. Letícia virou nos braços dele. Eduardo, você tem certeza de que isso não vai afetar seus negócios? Quer dizer, agora todo mundo sabe que você está namorando uma, como eles escreveram aqui, estudante de classe média. Letícia, disse Eduardo firmemente, eu não me importo nem um pouco com o que escrevem sobre nós. A única opinião que me importa é a sua, e a dos seus sócios, e dos seus clientes. Se eles têm problema com quem eu namoro, não são o tipo de pessoas com quem quero fazer negócios. Letícia sorriu e se ergueu na ponta dos pés para beijá-lo. Eu te amo, Eduardo Costa. Eu também te amo, Letícia Pereira. E agora que você vai trabalhar comigo, vou poder te falar isso pessoalmente várias vezes por dia. Sobre isso, disse ela com um sorriso maroto, eu tenho algumas ideias para implementar na empresa. Já? Você nem começou a trabalhar ainda. É que eu fiquei pensando na conversa que tivemos sobre humanizar os negócios e eu acho que sei por onde começar. Eduardo riu e a beijou novamente. Finalmente havia encontrado não apenas a mulher da sua vida, mas também a parceira perfeita para transformar seus sonhos em realidade. 3 meses depois, Letícia havia se estabelecido na empresa como assistente do Departamento de Responsabilidade Social Corporativa, um setor que Eduardo havia criado especialmente para implementar as mudanças que discutiam. Ela começara literalmente do zero, organizando arquivos e fazendo café, mas sua inteligência e dedicação rapidamente chamaram a atenção. Ricardo Mendonça, no entanto, não estava nada satisfeito com as mudanças que Eduardo vinha implementando. Eduardo, precisamos conversar, disse ele, entrando no escritório sem bater na porta. Eduardo ergueu os olhos dos relatórios que analisava. Claro, Ricardo, o que foi? É sobre as inovações que você tem implementado e sobre sua namorada. Letícia tem nome, Ricardo. E ela não é apenas minha namorada, é uma funcionária competente da empresa. Eduardo, você está sendo ingênuo. Ricardo se sentou sem ser convidado. A garota pode até ser competente, mas ela está influenciando suas decisões de uma forma perigosa. Como assim? A história da Terra Nova foi apenas o começo. Agora você quer implementar creche para funcionários, flexibilidade de horários, aumento do vale alimentação. Isso tudo custa dinheiro, Eduardo. Muito dinheiro. E está nos dando retorno. A produtividade aumentou 15% no último trimestre, a rotatividade de funcionários diminuiu drasticamente, mas os lucros diminuíram 8%. Eduardo suspirou. Ricardo, 8% é um valor mínimo considerando os investimentos que fizemos, e os lucros vão voltar a crescer quando colhermos todos os frutos dessas mudanças. E se não voltarem? Eduardo, você está apostando o futuro da empresa numa filosofia romântica de negócios. Não é romântica, é humana. E está funcionando. Ricardo se levantou e começou a andar pelo escritório. Eduardo, eu conheço você desde criança. Você sempre foi racional, pragmático. Essa mudança radical coincidiu exatamente com a chegada dessa garota na sua vida. O nome dela é Letícia. Eu sei qual é o nome dela, explodiu Ricardo. E eu também sei que ela não tem experiência nenhuma em negócios corporativos. Ela saiu da universidade direto para uma posição de influência numa das maiores empresas do país. Ela começou como assistente e em 3 meses já está propondo mudanças estruturais que você aprova sem questionar. Eduardo se levantou, claramente irritado. Ricardo, Letícia ganhou sua posição por mérito. As ideias dela são brilhantes e estão dando resultado. Eduardo, abra os olhos. Ela pode ser uma pessoa boa, pode até mesmo te amar de verdade, mas ela não entende as complexidades do mundo corporativo. E você está deixando ela influenciar decisões que afetam milhares de empregos e bilhões de reais. Chega!
A voz de Eduardo ecoou pelo escritório. Ricardo, eu respeito nossa amizade e nossa parceria, mas não vou aceitar que você diminua Letícia ou questione minha capacidade de liderança. Tudo bem, disse Ricardo voltando a se sentar. Então prove para mim que estou errado. Como? A Petrocorp está considerando fechar o contrato conosco para gerenciar toda a logística de distribuição deles. É o maior contrato da história da empresa. Eles vão tomar a decisão final na reunião de sexta-feira. Eduardo assentiu. Ele sabia da importância desse contrato. Se conseguirmos esse contrato, continuou Ricardo, eu aceito que suas mudanças são válidas e paro de questionar. Mas se perdermos, você reverte todas as mudanças humanitárias e volta a focar apenas nos números. Eduardo hesitou. Era uma aposta arriscada. E a Letícia? Perguntou ele. Ela pode continuar na empresa, mas numa posição que corresponda à experiência real dela. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Está bem, aceito a aposta. Depois que Ricardo saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório, questionando se havia tomado a decisão certa. Ele acreditava nas mudanças que estava implementando, mas e se Ricardo estivesse certo sobre estar sendo influenciado emocionalmente? Naquela noite, Eduardo contou para Letícia sobre a conversa com Ricardo, omitindo apenas os detalhes sobre a aposta. Ele tem um ponto, disse Letícia, surpreendendo Eduardo. Como assim? Eles estavam no apartamento dele e Letícia preparava o jantar enquanto conversavam. Eduardo, eu sei que minhas ideias são boas, mas eu também sei que não tenho experiência. E é natural que as pessoas questionem se você está sendo influenciado por mim. Mas você está sendo influenciada por eles? Você acha que estou tomando decisões ruins? Letícia parou de mexer a comida e olhou para ele. Eu acho que você está tomando decisões corajosas. E coragem sempre assusta quem está acostumado com o status quo. E se der errado? E se perdermos o contrato da Petrocorp? Então a gente aprende com os erros e tenta de novo. Ela se aproximou dele e segurou suas mãos. Eduardo, você acredita no que estamos fazendo? Acredito. Então é isso que importa. Não importa o que o Ricardo ou qualquer outra pessoa diga. Se você acredita, eu acredito. Eduardo a beijou intensamente. Como você consegue me acalmar mesmo quando estou em pânico? É um talento natural, brincou ela. Mas falando sério, Eduardo, independente do que acontecer, eu estou do seu lado. Mesmo que isso signifique que você pode perder seu emprego? Letícia parou e olhou para ele com curiosidade. Por que eu perderia meu emprego? Eduardo percebeu que havia revelado mais do que pretendia. Eu não disse que perderia. Só estou considerando todos os cenários possíveis. Eduardo, disse ela lentamente, o que você não está me contando sobre essa reunião da Petrocorp? Eduardo suspirou. Não conseguia mentir para ela. Contou sobre a aposta com Ricardo. Você apostou meu emprego? Letícia afastou-se dele, claramente chocada. Leti, não é bem assim. Como não é bem assim? Você literalmente apostou que se perder o contrato, eu sou rebaixada na empresa. Você não vai ser rebaixada. Vai apenas trabalhar numa posição mais adequada ao seu nível de experiência. Eduardo! Letícia o olhou como se não o reconhecesse. Você realmente acha que eu não mereço a posição que tenho? Não é isso. Eu sei que você merece. Mas Ricardo... então é o Ricardo que decide qual posição eu mereço na empresa? Eduardo percebeu que havia se metido em uma enrascada. Letícia, por favor, deixe eu explicar. Não precisa explicar, disse ela pegando a bolsa. Está bem claro que você não confia nem nas suas próprias decisões nem em mim. Para onde você vai? Para casa. Preciso pensar. Leti, por favor. Eduardo, eu te amo. Mas não vou aceitar ser tratada como uma peça num jogo de poder entre você e seu sócio. A porta bateu e Eduardo ficou sozinho, percebendo que talvez tivesse perdido a coisa mais importante da sua vida por causa do orgulho ferido e da pressão externa. Letícia passou os 2 dias seguintes evitando Eduardo no escritório e não respondendo suas ligações. Ela estava magoada, mas mais do que isso, estava determinada a provar seu valor profissional de uma vez por todas. Na quarta-feira, ela pediu uma reunião com Carlos Henrique Santos, 38, diretor comercial da empresa e responsável direto pela negociação com a Petrocorp. Letícia, é um prazer conversar com você, disse Carlos apontando para uma cadeira em sua sala. Eduardo comentou que você tem contribuído muito para as mudanças na empresa. Carlos, eu queria falar com você sobre o contrato da Petrocorp. Carlos pareceu surpreso. É um projeto comercial, Letícia. Não tem muito a ver com responsabilidade social. Na verdade, tem tudo a ver. Letícia abriu seu laptop e projetou uma apresentação na tela da sala. Eu passei os últimos dias pesquisando sobre a Petrocorp e descobri algo interessante.
O quê? Eles estão passando por uma crise de imagem devido a vazamentos de petróleo no ano passado. O CEO deles, Roberto Ferreira, declarou publicamente que a empresa está buscando parceiros que compartilhem valores de responsabilidade ambiental e social. Carlos se inclinou para a frente, interessado. Continue. Nossa proposta atual foca apenas em eficiência e custo. Mas e se mostrarmos para eles como nossas práticas de responsabilidade social podem ajudar a melhorar a imagem deles também? Letícia clicou para o próximo slide, que mostrava um plano detalhado de como a parceria poderia incluir programas de sustentabilidade, treinamento de funcionários em práticas ambientais e projetos sociais nas comunidades afetadas pelas operações da Petrocorp. Letícia, disse Carlos lentamente, isso é brilhante. Eu também preparei números que mostram como essas práticas podem gerar economia no longo prazo através da redução de multas ambientais, melhor retenção de funcionários e acesso a linhas de crédito sustentável. Carlos ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os dados. Você mostrou isso para o Eduardo? Não, Eduardo e eu estamos passando por um momento difícil. Por causa da aposta dele com o Ricardo, Letícia arregalou os olhos. Você sabe da aposta? Letícia, numa empresa desse tamanho, poucas coisas ficam em segredo. E para ser honesto, eu acho que ambos estão sendo infantis. Como assim? Ricardo está com medo de mudanças e Eduardo está inseguro porque nunca tomou decisões baseadas no coração antes. Mas você... Carlos sorriu. Você está focada no que realmente importa, fazer a empresa crescer da forma certa. Carlos, você acha que minha proposta pode fazer diferença na reunião? Letícia, eu acho que sua proposta pode ganhar o contrato, mas tem um problema. Qual? Eduardo não vai aceitar que você o salve. O orgulho dele está ferido demais. Letícia suspirou. Então o que você sugere? Que você apresente a proposta diretamente para a Petrocorp, amanhã, na reunião. Mas eu nem vou estar na reunião. Vai agora, disse Carlos com um sorriso. Eu vou garantir isso. Na manhã de sexta-feira, Eduardo estava nervoso como nunca havia estado em toda a sua carreira. A reunião com a Petrocorp aconteceria em 2 horas, e ele não havia conseguido falar com Letícia desde terça-feira. Quando chegou à sala de reuniões, ficou surpreso ao ver que ela estava lá, organizando papéis na mesa. Letícia, o que você está fazendo aqui? Carlos me convidou para participar da reunião, respondeu ela sem olhar para ele. Leti, sobre nossa conversa de terça, Eduardo, agora não é hora para conversas pessoais. Temos um contrato para ganhar. Ricardo chegou poucos minutos depois, claramente descontente ao ver Letícia na sala. Eduardo, o que ela está fazendo aqui? Carlos a convidou. Esta é uma reunião comercial estratégica, não um treinamento para estagiários. Ricardo, disse Letícia calmamente, eu sei exatamente por que estou aqui. E você vai se surpreender. Antes que Ricardo pudesse responder, a delegação da Petrocorp chegou. Roberto Ferreira, 52, CEO da empresa, entrou acompanhado de 3 diretores. Eduardo, prazer em vê-lo novamente, disse Roberto cumprimentando-o. Roberto, obrigado por considerar nossa proposta. Deixe-me apresentar nossa equipe. Eduardo apresentou todos, incluindo Letícia, como nossa especialista em responsabilidade social corporativa. Ah, disse Roberto, visivelmente interessado. Responsabilidade social é um tema muito importante para nós atualmente. A reunião começou com Eduardo e Carlos, apresentando os aspectos técnicos e financeiros da proposta. Tudo estava indo bem, mas Roberto parecia pouco entusiasmado. A proposta é sólida, disse Roberto quando eles terminaram, mas, para ser honesto, não vejo grandes diferenças entre vocês e seus concorrentes. Eduardo sentiu o estômago afundar. Era exatamente o que Ricardo havia previsto. Na verdade, disse Letícia se levantando, há uma diferença significativa que ainda não apresentamos. Ricardo a olhou com uma expressão de pânico, mas Eduardo acenou para que ela continuasse. Letícia conectou seu laptop ao projetor e começou sua apresentação sobre como a parceria poderia ir além de logística para incluir responsabilidade social e ambiental. Senhora Pereira, disse Roberto após alguns minutos, esses dados sobre economia através de práticas sustentáveis são reais? Completamente reais, senhor Ferreira. E posso fornecer estudos de caso de empresas similares que implementaram programas parecidos. E você já tem experiência implementando esse tipo de programa? Eduardo estava prestes a responder que não, quando Letícia falou primeiro. Sim, senhor Ferreira.
Nos últimos 6 meses, implementamos programas de bem-estar funcionário que resultaram em 15% de aumento na produtividade e redução de 40% na rotatividade. Também desenvolvemos parcerias com ONGs locais para projetos de educação ambiental. Roberto e seus diretores trocaram olhares claramente impressionados. E qual seria o custo adicional desses programas? Perguntou um dos diretores. Na verdade, respondeu Letícia, nossa análise mostra que, considerando os benefícios fiscais e a economia operacional, os programas se pagam sozinhos em 18 meses. A sala ficou em silêncio por alguns minutos, enquanto Roberto analisava os números. Eduardo, disse Roberto finalmente, sua proposta original era boa, mas essa abordagem integrada é exatamente o que estávamos procurando. Eduardo sentiu o alívio inundar seu corpo. Vamos fechar o contrato, continuou Roberto, mas com uma condição. Queremos que a senhora Pereira seja a responsável direta pela implementação dos programas de responsabilidade social. Ricardo quase engasgou. Senhor Ferreira, a senhora Pereira é muito jovem e... A senhora Pereira acabou de apresentar a proposta mais inovadora e bem fundamentada que vimos em meses, interrompeu Roberto. Se vocês não têm confiança na própria equipe, talvez devêssemos reconsiderar a parceria. Não, disse Eduardo rapidamente. Letícia será a responsável pelo projeto sem dúvida. Após a Petrocorp sair, Ricardo ficou olhando para Letícia como se ela fosse um alien. Como você sabia que eles estavam interessados em responsabilidade social? Perguntou ele. Pesquisa, Ricardo. A coisa mais básica em qualquer negociação. Eduardo se aproximou dela. Letícia, você nos salvou. Eu salvei a empresa, corrigiu ela. E agora, se vocês me dão licença, tenho um projeto enorme para começar a planejar. Ela saiu da sala, deixando Eduardo e Ricardo sozinhos. Eduardo, disse Ricardo lentamente, eu estava errado sobre ela. Sim, você estava. E você estava certo sobre as mudanças humanitárias. Sim, eu estava. Ricardo suspirou. Acho que devo algumas desculpas. Você deve, mas não para mim. Letícia estava saindo do prédio quando Eduardo a alcançou no estacionamento. Leti, espera! Ela parou, mas não se virou. Obrigado, disse ele ofegante por ter corrido. Você salvou tudo hoje. Eduardo, eu não fiz isso por você ou pela aposta idiota que vocês fizeram, disse ela, finalmente se virando. Eu fiz pela empresa e pelas pessoas que trabalham nela. Eu sei, e isso torna tudo ainda mais incrível. Eduardo, você duvidou de mim. Depois de tudo que passamos, depois de todas as conversas sobre confiar um no outro, você apostou meu futuro profissional como se eu fosse uma carta de baralho. Eduardo baixou a cabeça. Você está certa. Eu fui um idiota. Sim, foi. Letícia, posso te explicar por quê? Não. Ela o interrompeu. Eduardo, não quero explicações. Quero saber se você realmente acredita em mim ou se eu vou ter que provar meu valor toda vez que alguém questionar nossa relação. Eduardo ficou em silêncio por um momento, olhando nos olhos dela. Eu acredito em você mais do que acredito em mim mesmo. E a prova disso é que mesmo quando todos me disseram que eu estava sendo influenciado por você, eu continuei implementando as mudanças porque sabia que eram certas. Mas você fez a aposta. Eu fiz a aposta porque estava com medo. Medo de que Ricardo estivesse certo, de que eu realmente não soubesse mais separar o profissional do pessoal. Eduardo respirou fundo. Mas hoje, vendo você na reunião, vendo a forma como você conduziu tudo, Letícia, você não é apenas a mulher que eu amo. Você é a melhor profissional que já conheci. Letícia sentiu os olhos marejarem. Eduardo. Leti, eu quero te promover. Quero que você vire diretora do novo Departamento de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Não porque você é minha namorada, mas porque você provou hoje que merece. Eduardo, você tem certeza? Porque se for apenas por culpa, é por mérito. Puro mérito. Ele segurou as mãos dela. E se alguém questionar de novo, eles vão ter que questionar também o contrato de 50 milhões que você acabou de fechar para a empresa. Letícia finalmente sorriu. 50 milhões? O maior contrato da história da empresa. Graças a você. Ela o beijou ali mesmo no estacionamento, sob o olhar de alguns funcionários que estavam saindo. Eu te amo, Eduardo Costa, mesmo quando você é um idiota inseguro. Eu também te amo, Letícia Pereira, e prometo que nunca mais vou apostar contra você. 6 meses depois, Letícia havia se estabelecido como uma das executivas mais respeitadas da empresa. O projeto com a Petrocorp estava sendo um sucesso estrondoso e outras empresas já procuravam o Grupo Costa especificamente pelos programas de responsabilidade social que ela havia desenvolvido. Eduardo estava em seu escritório revisando os relatórios trimestrais quando Ricardo bateu na porta. Eduardo, posso falar com você? Claro, Ricardo, senta aí.
Ricardo se sentou, mas parecia desconfortável. Eduardo, eu venho observando os resultados dos últimos meses. E eu preciso admitir que estava completamente errado sobre Letícia e sobre suas mudanças na empresa. Eduardo sorriu. Continue. Os lucros não apenas voltaram ao patamar anterior, como aumentaram 12%. A satisfação dos funcionários está no maior nível da história da empresa. E nossa reputação no mercado nunca foi tão boa. Ricardo, você está tentando me dizer alguma coisa específica? Estou tentando te dizer que Letícia é um gênio e que você foi muito inteligente em não me ouvir quando eu disse para você escolher entre ela e os negócios. Eduardo riu. Ricardo, você sabe que nunca houve escolha real, né? Desde o dia que ela entrou no meu carro por engano, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. E você não se arrepende? Quer dizer, sua vida ficou muito mais complicada. Paparazzi, especulações na mídia. Ricardo, você já viu como eu sorrio ultimamente? Ricardo pensou por um momento e assentiu. Você parece uma pessoa completamente diferente, mas humano. Exato. Letícia não apenas melhorou a empresa, ela melhorou a mim. Naquele momento, Letícia apareceu na porta. Desculpem interromper, mas, Eduardo, preciso falar com você sobre o novo projeto da... Ela parou ao ver Ricardo. Oi, Ricardo. Desculpa, não sabia que vocês estavam reunidos. Na verdade, Letícia, disse Ricardo se levantando, eu queria falar com você também. Letícia pareceu surpresa. Nos últimos meses, ela e Ricardo haviam desenvolvido uma relação profissional respeitosa, mas ainda havia certa formalidade entre eles. Letícia, eu devo a você um pedido de desculpas. Ricardo, não precisa... Preciso sim. Ricardo respirou fundo. Quando você chegou aqui, eu achei que você era apenas uma garota bonita que havia conquistado meu sócio. Eu estava errado. Você é uma profissional excepcional e trouxe para esta empresa uma perspectiva que eu nunca imaginei que pudesse funcionar. Letícia ficou claramente emocionada. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito para mim. E mais uma coisa, continuou Ricardo. Se algum dia vocês dois brigarem de novo, eu vou ficar do lado dela, disse ele, apontando para Letícia. Eduardo riu alto. Anotado. Depois que Ricardo saiu, Eduardo puxou Letícia para perto dele. Como foi seu dia, diretora? Corrido, mas produtivo. E o seu, presidente? Melhor agora que você está aqui. Eles se beijaram suavemente, e Eduardo percebeu como aquela rotina havia se tornado natural para eles. Trabalhar juntos, apoiar um ao outro, construir algo maior do que eles mesmos. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você alguma vez imaginou que sua vida seria assim quando acordou naquela manhã, 6 meses atrás? Eduardo pensou por um momento. Leti, 6 meses atrás eu achava que tinha tudo. Hoje eu sei que não tinha nada. Você me ensinou a diferença entre ter sucesso e ser feliz. E qual é a diferença? Sucesso é algo que você conquista sozinho. Felicidade é algo que você constrói com alguém. 1 ano e meio após o primeiro encontro, Eduardo estava mais nervoso do que ficara no dia da reunião com a Petrocorp. Ele havia planejado tudo meticulosamente, mas agora, na hora H, suas mãos tremiam ligeiramente. A empresa estava organizando sua festa anual de fim de ano, e Eduardo havia insistido para que o evento fosse realizado no salão principal do prédio, algo que nunca havia sido feito antes. Tradicionalmente, a festa era em um hotel 5 estrelas, mas Letícia havia sugerido que fizessem algo mais integrado, envolvendo todos os funcionários da empresa, desde os executivos até o pessoal da limpeza. Eduardo, você está bem? Perguntou Letícia, ajustando a gravata dele. Você parece nervoso. Estou bem, mentiu ele. Apenas ansioso para ver como vai ser a festa. Letícia estava radiante em um vestido azul marinho que Eduardo havia dado para ela na semana anterior. Ela havia protestado, dizendo que era caro demais, mas ele havia insistido que ela precisava de algo especial para a festa da empresa. O salão estava decorado de forma elegante, mas aconchegante, com luzes douradas e arranjos de flores que criavam uma atmosfera mágica. Havia mesas espalhadas pelo ambiente, uma pista de dança no centro e um pequeno palco onde uma banda tocava música ambiente. Tá, Eduardo, disse Letícia olhando ao redor impressionada. Isso está lindo, foi ideia sua? Na verdade foi nossa. Você que sugeriu fazer aqui na empresa, lembra? A festa estava sendo um sucesso. Funcionários de todos os níveis conversavam entre si de forma descontraída. As crianças, pois Letícia havia insistido para que fosse um evento familiar, brincavam numa área especial que havia sido montada e havia uma energia positiva no ambiente que Eduardo nunca havia sentido antes em eventos corporativos. Senhor Eduardo, disse Dona Maria, 58.
responsável pela limpeza há 15 anos na empresa, aproximando-se dele com um sorriso enorme. Queria agradecer por essa festa. Nunca imaginei que um dia eu estaria numa festa de empresa com minha família. Dona Maria, foi ideia da Letícia incluir todos. Ela disse que a empresa somos todos nós. Essa menina tem um coração de ouro, disse Dona Maria, olhando carinhosamente para Letícia, que estava conversando com um grupo de filhos de funcionários. Você teve sorte de encontrar ela. Eu sei, respondeu Eduardo, observando Letícia interagir naturalmente com as crianças. Maior sorte da minha vida. Conforme a noite avançava, Eduardo ficava cada vez mais nervoso. Ele havia combinado com a banda que faria um discurso às 10 horas, e o relógio no seu pulso marcava 9h50. Pessoal, disse o vocalista da banda no microfone, nosso presidente Eduardo Costa gostaria de fazer algumas palavras. Eduardo subiu no pequeno palco, e todos se voltaram para ele. Letícia estava na primeira fileira, sorrindo encorajadoramente. Boa noite a todos, começou Eduardo, sua voz ligeiramente trêmula. Primeiro quero agradecer a presença de todos nesta festa. Ver vocês aqui com suas famílias, comemorando nossos sucessos juntos, me enche de orgulho. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Este último ano e meio foi transformador para nossa empresa. Implementamos mudanças significativas, fechamos contratos importantes e principalmente nos tornamos uma empresa mais humana. Eduardo procurou Letícia na multidão. Essas mudanças não teriam sido possíveis sem uma pessoa muito especial. Alguém que chegou na minha vida de forma bastante inusitada. Letícia franziu a testa, percebendo que o discurso estava tomando um rumo pessoal. Há 1 ano e meio, uma garota desesperada entrou no meu carro por engano, continuou Eduardo, arrancando risos da plateia. Ela estava atrasada para a apresentação final da faculdade e implorou para que eu a levasse até a universidade. Letícia sentiu o rosto esquentar, percebendo que toda a empresa estava ouvindo a história de como eles se conheceram. Naquela manhã, eu pensei que estava fazendo um favor para uma estranha, mas na verdade, ela estava fazendo o maior favor da minha vida. Eduardo desceu do palco e caminhou em direção a Letícia, que estava visivelmente emocionada. Letícia Pereira, disse ele, agora com o microfone sem fio. Você não apenas entrou no meu carro naquele dia, você entrou na minha vida e mudou tudo. Eduardo, sussurrou ela, o que você está fazendo? Você me ensinou que negócios não são apenas sobre números, são sobre pessoas. Você me mostrou que sucesso sem propósito é vazio e, principalmente, você me ensinou o que é amar de verdade. Eduardo se ajoelhou diante dela e toda a sala ficou em silêncio absoluto. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Letícia, você toparia ser minha motorista particular? Para sempre. Letícia cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. A referência à piada que eles sempre faziam sobre ela ter sido sua motorista no dia que se conheceram a fez rir no meio das lágrimas. Eduardo, ela sussurrou. Casa comigo, Leti. Vamos construir uma vida juntos, uma empresa juntos, um futuro juntos. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Sim! Gritou Letícia, antes mesmo que ele terminasse de abrir completamente a caixa. Sim, sim, sim. A sala explodiu em aplausos e gritos de alegria. Eduardo se levantou e beijou Letícia intensamente, enquanto confetes caíam do teto, algo que ele havia planejado secretamente com a equipe de decoração. Eu te amo tanto, disse ele no ouvido dela, enquanto colocava o anel em seu dedo. Eu também te amo, respondeu ela, olhando para o anel e depois para ele. Mas você não poderia ter escolhido um momento menos público? Eduardo riu. Leti, você mudou a vida de cada pessoa nesta sala. Era justo que todos participassem deste momento. Dona Maria foi a primeira a abraçá-los, seguida por uma fila de funcionários que queriam cumprimentar o casal. Ricardo se aproximou com lágrimas nos olhos. Eduardo, Letícia, vocês me emocionaram, disse ele, abraçando ambos. E Letícia, oficialmente bem-vinda à família. Carlos também se aproximou, sorrindo largamente. Letícia, posso dizer que você foi a melhor contratação que esta empresa já fez? Tecnicamente, disse Eduardo, ela foi a melhor passageira que já peguei. Todos riram, e a festa continuou até tarde da madrugada, com funcionários compartilhando histórias, crianças correndo pela pista de dança e um sentimento geral de que aquela empresa era realmente uma família. Era uma manhã ensolarada de sábado, e Eduardo acordou com o cheiro de café e panquecas vindo da cozinha. Ele e Letícia haviam se casado há 6 meses,
numa cerimônia íntima no jardim da casa nova que construíram juntos, uma casa grande o suficiente para receber a família e amigos, mas aconchegante o suficiente para se sentir como um lar. Bom dia, marido, disse Letícia quando ele apareceu na cozinha, ainda de pijama e cabelos bagunçados. Bom dia, esposa, respondeu ele, beijando-a por trás enquanto ela mexia as panquecas. Para que toda essa produção culinária? Hoje é um dia especial. O que tem de especial no dia 15 de junho? Letícia virou nos braços dele com um sorriso misterioso no rosto. Eduardo, faz quanto tempo que a gente se conhece? 2 anos, 4 meses e 17 dias, respondeu ele imediatamente. Por quê? E você lembra como a gente se conheceu? Leti, como eu poderia esquecer? Você entrou no meu carro por engano, achando que eu era motorista de Uber. E você lembra o que eu estava fazendo naquele dia? Eduardo pensou por um momento. Você estava indo para a apresentação final da sua faculdade. E hoje, disse Letícia, entregando um envelope para ele, faz exatamente 2 anos que eu me formei. Eduardo abriu o envelope e encontrou uma carta oficial da Universidade de São Paulo. Leti, o que é isso? Leia. Eduardo leu em voz alta. Cara senhora Pereira, temos o prazer de informar que sua candidatura para o programa de mestrado em Administração Sustentável foi aceita com bolsa integral de estudos. Ele parou de ler e olhou para ela. Letícia, você passou no mestrado? Com bolsa integral, ela gritou pulando nos braços dele. Mas quando você se inscreveu? Como você não me contou? Me inscrevi há 3 meses, mas não queria falar nada até ter certeza. E Eduardo, tem mais uma coisa. O quê? Eles me ofereceram uma posição como professora assistente no Departamento de Responsabilidade Social Corporativa. Eduardo a girou no ar, derrubando quase tudo que estava em cima da bancada. Letícia, isso é incrível. Você vai ser professora. Meio período, explicou ela. Assim posso continuar na empresa também. Eduardo a colocou no chão e segurou o rosto dela entre as mãos. Você sabe que eu me orgulho de você todos os dias, né? Eu sei. E você sabe que nada disso teria sido possível se você não tivesse me dado aquela carona, né? Leti, eu te dei uma carona. Você me deu uma vida inteira. Eles se beijaram ali na cozinha, enquanto as panquecas queimavam no fogão e o café transbordava. Mas nenhum dos dois se importou. Eduardo, disse Letícia quando se separaram, posso te fazer uma confissão? Sempre. Naquela manhã, 2 anos atrás, eu realmente pedi um Uber. Eu sei. Mas quando eu entrei no seu carro e vi que era você, eu sabia que não era o motorista certo. Eduardo arregalou os olhos. Como assim sabia? O carro era completamente diferente do que aparecia no app. Você estava vestido de forma muito elegante para ser um motorista de aplicativo e você claramente não sabia direito como chegar na USP. E mesmo assim você ficou no carro? Letícia corou ligeiramente. Eu fiquei porque você era o homem mais bonito que eu já tinha visto na vida. E quando você se ofereceu para me levar mesmo sabendo que era um engano, eu soube que você era especial. Eduardo ficou boquiaberto. Letícia Pereira, você está me dizendo que me enganou desde o primeiro dia? Tecnicamente, você se ofereceu para me levar, disse ela com um sorriso maroto. Eu apenas não corrigi sua gentileza. Não acredito. Então você sabia que eu não era motorista de Uber desde o início. Suspeitava muito. Confirmei quando vi suas mãos. Você tinha unhas manicuradas e um relógio que custava mais que meu salário anual. Eduardo começou a rir. E eu pensando que estava sendo um cavalheiro salvando uma donzela em apuros, você estava sendo. Mas eu não era tão inocente quanto você pensava. Letícia, você é terrível, disse ele, mas estava rindo. E eu te amo ainda mais por isso. Eduardo, que foi agora? Vai me contar que também sabia que eu era bilionário? Não, isso eu só descobri no Google depois que você me deu seu número, riu ela. Mas eu queria te dizer uma coisa. O quê? Obrigada por ter sido meu motorista naquele dia, mesmo sem saber que estava se candidatando ao emprego. E obrigado por ter escolhido o carro errado. Melhor decisão da sua vida. Segunda melhor, corrigiu Letícia. Qual foi a melhor? Aceitar me casar com você. Eduardo a beijou novamente e naquele momento, com panquecas queimadas no fogão e café derramado na bancada, em pijamas num sábado de manhã, eles se sentiram as 2 pessoas mais sortudas do mundo. Do lado de fora, São Paulo acordava para mais um dia caótico de trânsito e correria. Mas dentro daquela cozinha, 2 corações batiam no mesmo ritmo, 2 sonhos se entrelaçavam em um só. E 2 vidas se completavam da forma mais inesperada e perfeita possível. Às vezes, o amor chega da forma mais improvável, disfarçado de um Uber errado, num momento de desespero, numa manhã qualquer que se transforma no primeiro dia do resto da vida. E às vezes, a pessoa que você salva acaba sendo quem te salva. Fim.
Não importa quão perdido você esteja, sempre há alguém disposto a te dar uma carona na direção certa, e se você tiver muita sorte, essa pessoa vai querer ficar para a viagem inteira.